bem-vindos a mais um programa Formando Opinião aqui pela sua TV Web Estado. Para nós é sempre sinal de prestígio contarmos com a sua audiência, saber que você acompanha sempre os nossos programas. Hoje eu tenho uma satisfação grande em trazer aos nossos estúdios um parlamentar que realmente já virou amigo da casa, uma pessoa que se destacou muito neste ano, está se encerrando de 2017. Eu estou me referindo ao Capitão Wagner, deputado estadual pelo PR, que vem realmente desenvolvendo um trabalho que você, nosso internauta, vem acompanhando não só aqui pelo Formando Opinião, mas pelo nosso Jornal do Estado e por todos os outros veículos de comunicação. Wagner, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Formando Opinião. Você que já é de casa, sinta-se à vontade em cumprimentar os nossos internautas. Fique à vontade. É um prazer, queria agradecer a audiência também, agradecer a oportunidade que o Jornal do Estado, que o Sistema do Estado me dá nesse momento de poder aqui prestar contas do nosso mandato durante o ano de 2017 também, de agradecer o apoio que a população cearense tem nos dado em todos os trabalhos, em todas as metas que a gente tem desenvolvido. Wagner, 2017 foi um ano bastante atípico na política brasileira de um modo geral. Aconteceu de tudo o que se pensava que poderia acontecer e aconteceu coisas que jamais passavam pela nossa vã filosofia, como já diria o dito popular. Eu te pergunto, como é que foi 2017 para o Capitão Wagner? Olha, foi um ano muito intenso, né? Passou muito rápido, inclusive. A gente, no ano de 2016, participou de uma eleição majoritária aqui na capital. Foi uma eleição que nos rendeu muitos frutos. Esses frutos estão sendo colhidos já com a nossa imagem sendo divulgada em todo o estado por conta da eleição que aconteceu em Fortaleza, mas a mídia noticiou para todo o estado, até para o Brasil, quando a gente chegou no segundo turno, e o rescaldo dessa eleição foi o ano de 2017, onde muitas pessoas nos procuraram, muitas demandas chegaram ao nosso mandato, e a gente tentou, dentro das possibilidades que o mandato permite, atender essas demandas. Foi um ano em que nós conseguimos apresentar diversos projetos, nós conseguimos aprovar emendas em projetos governamentais, então foi... Já te interrompendo, para você, como o parlamentar que realmente desenvolveu e apresentou diversos projetos, na sua opinião, qual foi o projeto mais relevante para a população do nosso estado, para o nosso povo? Olha, a gente já apresentou muitos projetos relevantes, muitos projetos que, se aprovados, teriam uma repercussão muito positiva para a população. Algumas emendas que a gente apresentou a projetos do governo foram aprovadas e beneficiaram. A gente pode citar com emenda a um projeto que trata da questão da segurança bancária, e esse projeto, essa emenda que nós apresentamos, garante ao consumidor, ao usuário do banco, um tempo de atendimento mínimo, que já era estabelecido em lei federal, em lei estadual, e na prática não era cumprido. Com a nossa emenda, o próprio banco vai noticiar, o próprio banco vai facilitar ao cidadão cobrar que de fato ele seja atendido em no máximo 15 minutos em dias normais e no máximo 30 minutos em feriados, em véspera de feriados, em dias que haja um maior movimento. E foi através dessa emenda que a gente conseguiu melhorar o projeto do governo. No orçamento do Estado, nós implementamos emendas que aumentam os recursos para a segurança, que aumentam os recursos para a educação, especialmente para a universidade, que aumentam também os recursos para a saúde. Então, eu acredito que o ano tenha sido um ano realmente muito produtivo, e muitos dos projetos que a gente conseguiu aprovar, eles vão ter um reflexo imediato a partir de 2018 no dia a dia do cidadão. Wagner, o PR sempre se manteve na oposição aqui no nosso estado e sempre se manteve de uma certa forma na base do governo federal. Como você viu a atuação do governo federal esse ano de 2017? Olha, o governo federal, infelizmente, ele não tem escutado as ruas, né? O anseio da população depois do impeachment da presidente Dilma é que, de fato, pudesse se estancar a corrupção, que comprovadamente não foi estancada, né? O governo Temer está envolvido em diversos escândalos de corrupção. Aquele bunker do GEDEL demonstra apenas a ponta do iceberg, né? Mais de 50 milhões de reais num único apartamento. Isso demonstra o quanto o governo federal realmente tem se envolvido em atos de corrupção. E sem falar da questão da corrupção, falando em gestão propriamente dito, houve uma promessa de que essa gestão seria enxuta, que muitos ministérios seriam extintos, que cargos seriam reduzidos, e por conta disso o governo ia ter fôlego
para passar por essa crise. Realmente o país está conseguindo vencer essa crise econômica, mas não por competência do governo, e sim porque a economia ela se mobilizou, né, os empresários brasileiros, o investimento no capital brasileiro acabou ocorrendo, mas não por competência do governo. A gente tem que registrar que o ministro da Fazenda realmente é competente, mas ações de governo que efetivamente tenham repercutido de forma positiva no dia a dia do cidadão, a gente pode registrar quase nenhuma, né? A gente tem que lembrar que a população foi contra essa reforma trabalhista, a população é contra a reforma da Previdência. Eu acho que sim, o país está passando por uma crise e precisa encontrar mecanismos para garantir o pagamento da aposentadoria dos trabalhadores, mas eu acho que o último argumento, a última coisa que tem que se mexer é com essa questão do tempo de contribuição. Tem várias outras formas de cortar gastos por parte do governo. O próprio INSS, ele acaba por ter déficit em virtude do governo não cobrar das grandes empresas que devem à Previdência brasileira. Existiam diversas outras formas do governo sair dessa crise financeira que não colocando na conta do trabalhador. Infelizmente, em época de campanha se promete tudo, mas na hora de colocar em prática o que se promete em campanha, o único que sofre para que a promessa realmente seja efetivada é o cidadão, com o aumento de impostos a nível estadual, com o aumento de impostos a nível federal. Então, o que a gente pode registrar é que realmente esse governo federal que está realmente é desacreditado pela população, um governo que tem 3% de aprovação, não precisa falar muita coisa em relação a ele. Wagner, eu estava acompanhando esses últimos dias o noticiário nacional e vi que alguns empresários, principalmente de São Paulo, viram com bons olhos as mudanças nas leis trabalhistas, que até incentivaram, de certa forma, né, o ingresso de novas pessoas no mercado de trabalho. Você acredita nessas modificações que foram benéficas ou não? Olha, a gente ainda não conseguiu ver esses benefícios de fato gerarem, por exemplo, a redução do desemprego. Se prometia que a partir da reforma trabalhista teríamos um boom de oportunidades, né? As empresas teriam condições de contratar muito mais gente, e o que a gente está vendo é uma reação muito lenta. Não sei se de fato em algum momento essa reforma vai trazer algum benefício para o trabalhador brasileiro, gerando mais oportunidades. Realmente muitas garantias foram perdidas a partir da reforma trabalhista e hoje o trabalhador se sente, na verdade, traído pelos deputados que votaram a favor da reforma trabalhista, porque não houve a discussão com os trabalhadores. Eu acho que esses trabalhadores precisavam ser representados através dos seus sindicatos nessa discussão, e por conta disso o que a gente tem visto até hoje é que não houve ainda algo que a gente possa comemorar de repercussão, de boom, de crescimento de vagas e oportunidade de trabalho, que era o que se prometia na época da votação. Então acho que a gente tem que aguardar com cautela, pode ser que num determinado momento isso aconteça, mas até hoje não aconteceu. Wagner, com relação à Previdência Social, nós estamos aí, tivemos uma discussão imensa em todos os cantos da sociedade, em todos os lugares, e finalmente chegou-se à conclusão que vai ser dia 18 de fevereiro que vai ser votada a primeira votação da reforma da Previdência. Você acredita nessa reforma? Você acredita que vai ser votada? Você acredita que vai realmente, de fato, trazer benefícios para a população brasileira? Olha, eu acredito é que quanto mais se aproxima a eleição, mais há dificuldade para que se aprove essa reforma. A população, na sua grande maioria, é contra a reforma da Previdência e os deputados vão precisar dos votos dessa população para poder se reeleger. Então, a cada dia que passa, eu vejo deputados que antes diziam que poderiam votar a favor da reforma, dizendo que não votam mais a favor da reforma pela proximidade que tem com a eleição. Então, eu acho, na minha visão, que é rara a oportunidade do governo, de fato, aprovar essa reforma. Acho que nem em pauta ele vai conseguir colocar, porque colocar para ser derrotado ele não vai colocar. Então, dificilmente vai ser colocado em pauta. Membros do próprio partido do presidente da República têm dito que vão votar contra a reforma, então não vejo como, se o presidente não consegue adesão sequer do seu partido, imagine os demais. Wagner, nós temos acompanhado aí em todos os segmentos, inclusive eu estava acompanhando ontem, acho que foi ontem mesmo que eu acompanhei, uma entrevista do presidente da Fiesp, lá em São Paulo. Ele estava dizendo que os empresários precisam ajudar, precisam incrementar, conversar com seus parlamentares, aqueles parlamentares que fazem, que eles têm alguma ligação, para ajudar na reforma da Previdência, que é uma coisa essencial. Eu não estou aqui defendendo nem que seja realmente, que eu seja favorável ou seja contra. Eu estou como
fazendo meu papel de jornalista. E ouvindo, né, esse discurso do presidente da Fiesp, ele incentivando e pedindo o apoio dos empresários para que seja votada essa reforma para ajudar o Brasil, que precisa tanto disso. Qual é a sua opinião? Olha, a minha opinião é que a primeira atitude que deveria se discutir em relação a essa reforma da Previdência seria o fim do privilégio dos grandes. Que isso realmente é a base do que a Previdência parlamentar, por exemplo, é um absurdo. O deputado contribuir durante um período e ao final da sua carreira receber seu salário integral. O deputado estadual, por exemplo, tem um salário líquido hoje de R$ 17.700, o bruto é R$ 25.000. Então, esse deputado, ao final de 20 anos de contribuição, por mais algum tempo que ele tenha fora, ele receber esse salário integral é injustiça com o trabalhador que está lá na base, na ponta, que recebe um salário muitas vezes de R$8.000, quando vai se aposentar, só se aposenta com o teto que não chega a R$5.000. Então isso na minha visão, a primeira atitude que deveria se discutir. Eu acho que o próprio Congresso Nacional, o presidente da República, para mostrar legitimidade, precisaria primeiro acabar com o privilégio dos políticos, dos juízes, né, do judiciário, da magistratura, que tem uma série de benefícios. Se isso fosse feito dessa forma, cortando da própria carne, eu acho que a população ia ver que realmente há uma urgência na questão da reformulação da questão previdenciária e poderia, de alguma forma, apoiar algumas mudanças, e não do jeito que está imposto, né, quando o trabalhador que está lá na ponta, que é o mais sofrido, o agricultor, por exemplo, vai ter que trabalhar mais tempo, o cidadão que é assalariado, que recebe um salário mínimo, vai ter que trabalhar mais tempo, vai ter que contribuir mais, a mulher vai ter que contribuir mais. Então é muito fácil para um gestor colocar a responsabilidade toda em quem está na situação mais frágil, né, em vez de ele próprio cortar da raiz, né, cortar da própria carne. Aí sim ele estaria dando exemplo e poderia ter o apoio popular a partir disso. Wagner, de 0 a 10, qual seria a sua nota para o governo federal nesse exato momento onde estamos encerrando em 2017? Olha, para não dar 0, a gente pode dar 0,5, né? Na verdade, infelizmente, a gestão do governo federal ela é atabalhoada, não há planejamento de ações, não há sincronismo entre os ministérios. A promessa de redução de ministérios, na verdade, na prática, ela não se cumpriu, a redução da máquina, o enxugamento da máquina não se cumpriu, e por conta disso, a nota que a gente pode dar para uma gestão dessa realmente, infelizmente, né, meu partido faz parte da base desse governo, eu tenho cobrado um posicionamento do partido no sentido de abandonar essa gestão. Meu posicionamento sempre foi contrário ao governo Temer, não só pela forma como ele chegou ao poder, mas principalmente pela revolta que a população sente hoje de ter derrubado um presidente que cometeu ilícitos, mas deixou um que é pior do que a que estava. Agora MDB, né? Agora MDB, você acha que tem nome para disputar as eleições de 2018? Olha, é muito difícil, né? Os principais nomes do PMDB estão todos envolvidos em escândalos de corrupção, os nomes nacionais, né, que eu estou falando, né? O próprio presidente da República, Eduardo Cunha preso, né? E infelizmente a opção, a grande massa, né? Os nomes mais influentes do PMDB estão todos envolvidos. Romero Jucá, né? Todo mundo aí denunciado em virtude de escândalos de corrupção, não só Lava Jato, mas outros escândalos também. Então, eu acho pouquíssimo provável que o PMDB, de fato, o MDB, né, tiraram o P, não sei para quê, mas o MDB tenha condição de lançar algum candidato competitivo aí para presidente da República. O bom do cenário nacional, a gente tem que registrar a quantidade de candidatos, né? Muitos candidatos, deve ter o candidato do PT, do PSDB, do PSOL, do PCdoB, o próprio Bolsonaro, o Álvaro Dias, o Podemos, são muitos candidatos, acabou fortalecendo a democracia. Eu acho que quanto mais candidatos existirem, melhor para a população para escolher o que de fato ali tem um projeto que se assemelha ao seu anseio. Nós vamos fazer um pequeno intervalo comercial para as dicas de saúde Unimed e na volta nós estaremos conversando com o Capitão Wagner sobre a política da nossa cidade, do nosso estado. Volta em um minuto. Olá, sou o Dr. Rômulo Fernandes, médico da Unimed Ceará, e estou aqui para apresentar para vocês as dicas de saúde da Unimed. E hoje eu gostaria de falar para vocês sobre a pressão alta. A pressão alta é uma doença silenciosa e está ligada a alguns fatores de risco relacionados à idade, sedentarismo, tabagismo e obesidade.
Se você se enquadra em algum desses fatores de risco, é bom você procurar o seu médico da Unimed. Você vai ser muito bem atendido e vai discutir com ele as melhores formas de tratar a pressão alta. Então você pode fazer exercícios físicos, diminuir o seu peso, diminuir a quantidade de sal que você come, parar de fumar e levar uma vida mais saudável. Então procure o médico da Unimed, você vai ser muito bem atendido e vai melhorar a sua saúde e sua qualidade de vida. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Formando Opinião, onde hoje eu recebo o Capitão Wagner, do PR, que veio conversar conosco sobre 2017, como foi na política nacional, foi o que nós conversamos no primeiro bloco, e agora nós vamos conversar sobre a política do nosso estado, da nossa cidade, do ano de 2017 e as projeções para 2018. Wagner, eu gostaria de saber de você, na sua opinião, como um parlamentar extremamente atuante, que eu tenho acompanhado quase que diariamente lá na Assembleia, vem acompanhando teus projetos, as suas colocações, e isso vem chamando bastante atenção em vários aspectos. Como é que foi para você a política no nosso estado, na nossa capital, em 2017? Olha, a gente teve durante o ano de 2017 alguns fatos que chamaram a atenção e que não eram esperados pela população. A gente pode citar aqui o caso do TCM. O ano na Assembleia começou com uma discussão muito forte em relação ao Tribunal de Contas dos municípios. Um ex-aliado se tornou adversário, no caso aí o grupo do Domingos Filho, que era aliado à gestão, passou a ser adversário por conta da eleição na Assembleia, a eleição da Assembleia para a presidência e a mesa diretora gerou uma diversidade muito grande dentro do próprio seio da base governista. Era previsto, na sua opinião? Não era previsto. Não era previsto. A gente imaginava que, como foi na última, seria consensual. Geralmente o governo faz isso, ele escolhe de forma consensual quem vai ocupar as cadeiras. E acabou por não ocorrer isso, O Sérgio Aguiar colocou o nome em disputa contra o Zezinho. E foi muito disputado. Foi uma disputa muito importante. Em dado momento, o Sérgio tinha maior adesão, tinha mais deputados que lhe apoiariam para a presidência da casa. E acabou que, no final, houve uma reviravolta, os Ferreira Gomes foram para cima, o próprio Camilo, que tinha dado liberdade para o Sérgio buscar seus votos, acabou agindo também, cobrando dos deputados que votassem a favor do Zezinho. E por conta de tudo isso, logo após a eleição da Assembleia, a gente teve aí uma PEC, iniciada pelo deputado Heitor, que previa a extinção do TCM, houve ação judicial no sentido de abortar a PEC, e depois tivemos uma outra PEC com o mesmo objetivo que acabou vingando. Foi aprovada na casa em primeiro e segundo turno, tentaram derrubá-la na justiça, isso não foi possível, e com isso se criou uma animosidade entre o grupo do Domingos Filho, que era a base, repito, e agora se tornou oposição. Na contramão disso, quem era oposição se tornou base, O PMDB, que usava a tribuna com muita intensidade para rebater o governo Camilo Santana. A gente tinha uma atuação muito forte dos deputados do PMDB no sentido de fazer oposição à gestão do governo Camilo, se aliou ao governo, não formalmente, mas informalmente a gente vê isso ocorrendo, Os deputados do PMDB deixaram de fazer oposição, isso é público e notório, não sou eu que estou criticando, e realmente foi um ano muito movimentado. A expectativa que a gente tem é que a eleição do próximo ano, em virtude do que aconteceu no ano de 2017, seja uma eleição muito polarizada. Devemos ter Camilo concorrendo à reeleição e um candidato forte oposição. Já temos aí o pessoal com seu nome lançado, mas a gente sabe que por falta de estrutura partidária, por falta de composição, esse nome tem dificuldade, não que o nome não seja qualificado, mas tem dificuldade de se impor. Então devemos ter uma eleição com 3 candidatos, a não ser que haja uma surpresa nos bastidores. 3 candidatos assim, de grande relevância, Isso. E o restante nós sabemos que existe, que devemos ter, pelo menos assim, o que se fala nos bastidores, porque nós devemos ter algo aí em torno de 6 candidatos disputando o governo do Estado, e dos pequenos e dos médios partidos. Dos grandes, nós sabemos que pelo menos 3 já são, digamos assim, certos que estarão lá. Se de fato nós tivermos essas 6 candidaturas, eu acredito que seja bom para o Estado, para o debate, como eu falei agora há pouco. O cenário nacional, nós devemos ter em torno de 9 ou 10 candidatos a presidente da República, então ter 6 aqui no Estado acaba sendo positivo. Eu citava agora há pouco uma entrevista que eu dava aqui no Jornal Estado,
que a eleição para prefeito foi uma eleição muito intensa, 7 candidatos qualificados, com um debate muito propositivo, Certo. e quem ganhou com isso foi a cidade de Fortaleza, porque o atual prefeito, ele aproveitou ideias que eram minhas, aproveitou ideias que eram do Heitor, aproveitou ideias que eram da Luziane, e isso não tá errado não. Acho que o candidato tem que ter humildade e realmente reconhecer os bons projetos e aproveitá-los. Sem dúvida nenhuma. Quem ganha é a população. Quem né? ganha é o povo. Se eu tenho 1 ou 2 candidatos, se o debate é muito polarizado, o que a gente acaba tendo? A gente acaba tendo um debate fraco, um debate pobre de ideias, e por conta disso quem perde é a população. Então torço para que surja um número grande de candidatos a governador, para que a gente tenha um debate intenso. Wagner, afinal de contas, qual é o futuro político do capitão Wagner? Estadual, federal, porque as pesquisas que vêm sendo vinculadas na mídia, de modo geral, todas elas apontam assim, os mais diversos nomes. Você sabe disso melhor do que eu, porque teu nome vem sendo muito citado nessas pesquisas. E a pergunta que eu te fiz, falamos agora ou vamos deixar isso para a tua primeira entrevista do ano que vem, quando a coisa estiver mais definida? Olha, a certeza que a gente tem é que eu não devo concorrer ao cargo de deputado estadual, né? São 5 cargos, eu não concorro a presidente da República, nem concorro a deputado estadual. Então restam aí 3 posições, Senado, Governo do Estado ou deputado federal. Né? Essa definição deve ocorrer no mês de janeiro. Eu já registro aqui a minha felicidade em ver meu nome apontado muito bem em pesquisa para o governo ou para o Senado. Né? Para o Senado aí, meu nome aparece, por exemplo, com 20 pontos de diferença para o terceiro colocado. Isso para mim é uma honra muito grande ver que a população cearense acredita no nosso trabalho, ver a credibilidade que a gente adquiriu a partir desses 6 anos de trabalho na política. O nosso nome já muito bem cotado para senador e também para governador. No cenário com o governador Camilo, nosso nome aparece com 32% de intenções de voto. Isso mostra que a população cearense de fato quer candidatos que possam competir com o atual governador e possam apresentar uma proposta diferente, né? Sem aqui querer fazer crítica ao governador, mas quanto mais candidatos nós tivermos para o governo do Estado, é o que eu falei agora há pouco, Sim. melhor para a democracia, melhor para a população. Wagner, você acredita que nós teremos em 2018 uma grande renovação, não só no Estado, mas principalmente a nível de Congresso Nacional? Olha, eu posso falar em relação aos deputados cearenses, o que a gente tem visto nas ruas, o que a gente tem visto nas redes sociais é que, de fato, a possibilidade de reeleição de quem está lá, ela é muito dificultada, exceto, logicamente, aqueles que estão produzindo, aqueles que estão escutando o anseio popular. Muitos que lá estão terão dificuldade de reeleição, por uma série de fatores. Primeiro, pelas votações polêmicas que nós tivemos durante esse mandato. Veja só, tivemos afastamento de presidente da República, tivemos denúncia contra o presidente da República que poderia ser investigado, não foi, porque os deputados não permitiram. Então, foram muitas polêmicas em um ano só. Tivemos presidente da Câmara dos Deputados que foi não só afastado, mas foi preso, né? Foi cassado e foi preso. Então, foi muita polêmica em um único mandato desses deputados federais. Então, eu acho que, já te cortando, Wagner, eu acho que nós, na política brasileira, em toda a sua história, nós nunca tivemos tantos políticos presos pelos mais diversos motivos, principalmente, é claro e óbvio, pela corrupção, como nós tivemos em 2017. Eu acho que na história brasileira, 2017 vai ficar marcado não só pela atuação do Supremo Tribunal, mas por ser um ano onde houve realmente uma reviravolta na política, onde o povo começou a acordar e ver que realmente algo precisa ser feito, algo precisa mudar. Daí que eu te perguntei dessa renovação, porque eu tenho entrevistado aqui no nosso programa Formando Opinião diversos jovens políticos, como o Bruno, que está na Assembleia, que é um jovem deputado extremamente atuante, e diversos outros que passaram por aqui. E você, que é nosso internauta, vem acompanhando e sabe muito bem de quem eu estou falando. E esses jovens realmente eles vêm com ideias assim fantásticas, com uma vontade, com uma sede, com uma gana de trabalhar, de mudar, de fazer, de mostrar. Aí eu te pergunto, foi a pergunta que eu te fiz, vai mudar? Muito a nível de Congresso Nacional. Não tenho dúvida que dos 22 deputados federais que nós temos, pelo menos a metade deve ser substituída, no mínimo. Estou colocando aqui 11, mas pode ser que nós tenhamos uma surpresa e a renovação seja maior ainda. A nível de Assembleia, acredito que a gente vai ter uma mudança também, mas o principal fator que vai gerar mudança no Congresso, além da rejeição da população aos deputados federais que lá estão, é a questão financeira também. Porque pela dificuldade de financiamento que a gente vai ter
no próximo ano, só os candidatos que de fato têm voto de opinião, que têm credibilidade, é que vão conseguir se sobressair, vão se sobrepor aos demais. Então, quem está acostumado a comprar voto, quem está acostumado a receber dinheiro da corrupção para comprar o voto, vai ter muita dificuldade, porque as empresas vão estar com medo de doar, por conta da Operação Lava Jato e por conta do impedimento da lei, e também os governos vão ter de onde tirar para poder financiar esses deputados. Os fundos partidários não têm tanto dinheiro mais como tinha antigamente. Justamente, o fundo partidário, para dividir com todos os candidatos, se torna também pequeno, não que o fundão que foi aprovado seja um valor pequeno, mas para dividir para todo mundo não vai viabilizar a eleição somente a partir desse fundo. Então é importante que esses jovens que tentam militar na política possam aproveitar essa oportunidade e colocar seus nomes à disposição para disputar o cargo de deputado estadual, para disputar o cargo de deputado federal. Aproveito aqui para convidar as pessoas a nos procurar. Quem quiser ser candidato, nos procure. A gente está à disposição para ajudar a esses novos políticos, essas novas lideranças poderem se inserir no cenário político, tanto a nível de Assembleia como a nível de Congresso Nacional, porque essa vai ser a eleição do novo. E o capitão Wagner, além de receber essas pessoas, pretende também orientá-los como ser um bom parlamentar? Com certeza, né? A primeira vez que fui candidato, por inexperiência, acabei não obtendo a vitória, mas a partir da segunda eleição, quando a gente foi eleito o vereador mais votado da história de Fortaleza, a gente entendeu como é que funciona a composição, o coeficiente partidário, as coligações. Isso hoje nos dá uma certa credibilidade de poder montar a chapa e de dar oportunidade a esses jovens políticos. Só para citar um exemplo, a gente se comprometeu com os vereadores do PR a dar oportunidade para quem estivesse na suplência. E já no primeiro ano de mandato, o mais votado do PR, que foi o Noélio, o soldado Noélio, já tirou licença para a primeira suplente assumir. No próximo mês, o segundo mais votado, que é o Julierme Sena, vai tirar licença para o segundo suplente assumir e assim sucessivamente. Então, o que a gente quer é demonstrar que o que a gente se compromete em fazer durante a campanha, a gente realiza na prática, não só com a população, mas com os membros do partido também, porque são compromissos legítimos, republicanos, não são ilícitos, então é importante você ter palavra com os compromissos que você tem durante a campanha e realizá-los. Wagner, eu queria saber de você o seguinte: nós tivemos aqui em 2017, a nível internacional, muito complicado. Como é que você vê hoje a política internacional, de um modo geral, que de uma forma ou de outra acaba nos afetando? Quer seja da maneira que for, quer seja alguma medida tomada nos Estados Unidos ou na Rússia, ou seja onde for, acaba nos afetando de uma forma ou de outra. Como é que você viu 2017 a nível internacional? Olha, o que a gente viu, na verdade, foi um fortalecimento da extrema-direita, né? A eleição do Trump nos Estados Unidos acabou por impulsionar esses discursos mais duros, o discurso armamentista, o discurso de resolver as coisas na base realmente da imposição. Não estou dizendo que isso é certo ou que é errado, em algumas ocasiões eu acho que realmente a gente tem que impor para poder resolver algumas demandas, principalmente as demandas da violência, precisa ter pulso firme para resolver isso. Isso acabou sendo uma tendência. Na medida que aconteceram outras eleições, como a eleição da França, onde nós tínhamos extrema-direita e extrema-esquerda, e quem acabou se sobressaindo foi um candidato de centro, então o negócio começou a amenizar, muito, né? Começou a amenizar, e o que a gente está vendo é que a tendência é nós continuarmos tendo essa briga muito extrema entre esquerda e direita, e se algum candidato de centro, aqui no Brasil, por exemplo, se aproveitar dessa oportunidade, desse momento, e apresentar um projeto viável para o país, eu tenho certeza que esse candidato vai se sobressair. Eu acho que o próximo presidente da República, ele precisa ter um discurso equilibrado, um discurso que possa unir o país, que possa trazer para perto dele o empresário e o trabalhador. Foi o que a gente tentou na eleição de prefeito aqui, mostrar que empresário e trabalhador não devem ser inimigos. O empresário gera oportunidade e o trabalhador precisa daquela oportunidade. O que não pode é o político defender só o empresário ou só o trabalhador. Claro, tem que definir de forma positiva um projeto que possa agregar empresário. Esse equilíbrio é demais, fundamental. A gente tem que registrar que o discurso da esquerda acabou por tornar o empresário, o empregador e o empregado como adversários, e não são. Verdade. Esse discurso esquerdista de que o trabalhador sempre é vítima, ele acaba não sendo bom. Lógico que o trabalhador precisa ter a garantia dos seus direitos, o político tem que estar do lado do trabalhador, mas o empresário também precisa ser protegido. Afinal de contas, é de onde vem. Quem investe, o governo não tem recurso nenhum. O recurso do governo ele advém dos impostos que as empresas, que o trabalhador paga. E se de fato
o empresário não investir, não vai ter oportunidade para o trabalhador, então nem vai ter imposto da empresa nem do trabalhador. Estamos encerrando o nosso programa, eu sei que você tem muitos compromissos e foi um grande prazer te receber aqui mais uma vez. As nossas câmeras, nossos microfones estão à sua disposição para você saudar os nossos internautas e desejar aí o final de ano muito bom e já se comprometer comigo, com esses internautas, a estar aqui logo no início de 2018 para a gente conversar sobre política em 2018, como será a vida do Capitão Wagner. Com certeza. Primeiro agradecer o Grupo Estado pelo espaço, né? Agradecer a você que é um amigo, é uma pessoa que a gente tem um respeito muito grande. Muito obrigado. Lhe parabenizar pela independência, pelo jornalismo sério que você faz e dizer para todo mundo que nos acompanha que realmente para mim é um privilégio poder estar aqui, desejar a todos vocês um Feliz Natal, um ano de 2018 de muita luta, de muita saúde, principalmente de muita paz. A gente está vivendo num estado que hoje é considerado o estado mais violento do país, mais de 5 mil homicídios aconteceram no estado de Ceará. A gente espera que o ano de 2018 seja menos violento, que seja mais saudável, que nós tenhamos chuvas suficientes para abastecer os nossos reservatórios para que o povo cearense, de fato, que é um povo hospitaleiro, possa curtir esse estado que é um estado maravilhoso. Um abraço grande, um beijo no coração e tudo de bom.